Então, são muitas áreas prioritárias para o Rio, né? Mas na Concat a gente trabalha com as favelas da cidade e eu, como urbanista, eu prefiro focar nessa área. Primeiro, eu acho que a gente tem que pensar a mudança, como é que a gente muda a forma de trabalhar com a favela, né? No mundo inteiro, os bairros informais são os que estão crescendo mais rapidamente. Aqui no Rio, a gente tem uma história de mais de 100 anos dessas comunidades e a gente continua estigmatizando e fingindo que elas não deveriam existir, quando, na verdade, elas estão reagindo, respondendo a uma falta histórica, que foi a falta de habitação a preço acessível. Então, a favela, na sua base, na sua essência, é uma solução da sociedade civil, do morador, por uma necessidade básica, né? E a partir daí, sem desenvolvimento, investimento público, ou sem investimento suficiente, as favelas foram evoluindo e as pessoas continuaram respondendo a necessidades que elas tinham, informalmente, porque era o que era disponível para ela, mas acabou que isso gerou uma sustentabilidade própria das favelas, em termos de desenvolvimento urbano. Porque as grandes cidades do mundo, os urbanistas, estão tentando fazer muitas coisas que nas favelas acontecem naturalmente. Áreas de pedestre, convívio social, alto grau de solidariedade, habitações densas, porém não verticais, porque isso proporciona um convívio, mas sem o isolamento, que é fundamental para qualquer pessoa sair da pobreza, ela não ser isolada, ela fazer parte de uma comunidade, ter um apoio, ter essa troca com os vizinhos, os comércios locais embaixo das casas. Isso faz com que as pessoas não tenham que sair dali para comprar as coisas, para ir na farmácia e por aí vai. Então tem muitas qualidades nas favelas, mas os moradores só conseguem fazer certas coisas. Não, tem muita coisa que tem que ser feita pelo governo, né? O setor público abandonou essas comunidades historicamente e agora tem que entrar. O programa Morar Carioca, como ele foi escrito, né, ele foi resultado de muitos anos de pesquisa e elaboração, baseado em muitas experiências no Rio, com Favela Bairro e outras iniciativas, e ele deveria ser contemplado novamente, trazido para frente novamente, mas é fundamental que seja Morar Carioca ou qualquer outro programa de urbanização das favelas, que ele seja feito de uma forma altamente participativa, que os moradores controlem o processo, porque quem controlou o desenvolvimento das favelas até hoje foram os moradores. Então, se a gente não respeitar isso, não contemplar isso, a gente vai estar jogando fora um monte de qualidades que foram se desenvolvendo nas favelas ao longo do tempo, e que quem não mora ali não vai perceber e as políticas vão ignorar. E agora tem uma outra questão no Rio, né, ligada a isso, que é a questão dos preços, né? Por que a favela existe? Ela existe como uma solução para a necessidade das pessoas por uma moradia a preço acessível. Se você for pesquisar qualquer grande cidade do mundo, 20 a 30% da população não consegue pagar um preço de mercado, né, de moradia. Ela não tem como. Isso é uma regra básica das economias urbanas. Agora, as grandes cidades, elas procuram soluções para isso. Seja um controle de aluguel, seja habitação pública adequada, seja isso o zoneamento inclusivo, que é quando os novos empreendimentos imobiliários têm que incluir uma certa porcentagem de moradia acessível, aluguel acessível, e outras fórmulas também. Tem também o fundo de posse coletiva, que é uma solução muito interessante, que seria muito bom a gente pesquisar para as favelas do Rio, que é uma forma dos moradores se controlarem a comunidade, o desenvolvimento da comunidade. Eles podem comprar e vender os seus imóveis, mas para o fundo que é gerido pela comunidade, e que faça com que só pessoas que em busca de habitação a preço acessível possam entrar. É uma fórmula que nos Estados Unidos está cada vez sendo mais usada para combater a gentrificação. Então, a gente tem que pensar isso também, né? No Rio, a gente não tem nenhuma política de controlar o aluguel, por exemplo, o crescimento, nem no mercado formal, né? Por isso existem as favelas. Elas foram
24% da população mora na favela, a mesma porcentagem que em Londres mora, recebe aluguel social. E não é coincidência. No Chile, mais de 20%, em Santiago, recebe habitação pública, construída em parte pelos moradores. Então a gente tem que pensar isso. Tem também o Minha Casa Minha Vida Entidades, que é um programa super interessante. A gente tem a história dos quilombos, né? Tem alguns quilombos urbanos no Rio. A gente tem uma tradição também de posse coletiva através dos quilombos. Então são muitas possíveis soluções que a gente pode estar buscando para pensar como urbanizar as favelas, mas também garantindo a permanência dos moradores que queiram continuar nos territórios e investir nas suas comunidades.